Agora, saidinha por saidinha, né? Eu vou falar para vocês, eu trabalho muito, acho que todo mundo dessa mesa que trabalha, vocês aí de casa, acho que vocês trabalham muito também. Agora, já em Brasília, ontem a gente viu o plano de saúde, né, do Flávio Dino. Trabalhou 21 dias, né, garantiu o plano de saúde vitalício, até com atendimento aéreo, vai de jumbo, aqueles da Lufthansa de 2 andares, tudo garantido. E a gente vê o quanto essas pessoas trabalham. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, tá, e os líderes dos partidos decidiram que só vão trabalhar 2 semanas em agosto e uma só em setembro. A ideia é que eles tenham tempo para fazer campanha para os aliados nas eleições municipais. Em agosto, a Câmara vai funcionar 6 dias, entre os dias 12 e 14 e depois entre 26 e 28, porque vale lembrar que segunda e sexta também já é morto. Claro. Não tem. Claro. Tá? Quem trabalha de segunda e sexta? Em setembro, só tem previsto atividade para 3 dias, dia 9, 10 e 11 de setembro. No total, portanto, a Câmara dos Deputados trabalhará apenas 9 dias nos meses somados. E eles ganham, Vitor, 13º, 14º, plano de saúde, 25 assessor, auxílio paletó, auxílio gabinete, auxílio passar. Isso é... Imagina você trabalhar 3 dias no mês e ganhar tudo isso. Queria, né? É a realidade distante de todo e qualquer brasileiro, mas a realidade dos sonhos, né? Acho que o que é importante em relação a isso, Pavê, é que a gente não perca a capacidade de se escandalizar com isso. Porque não é a primeira vez que acontece, não é só o Arthur Lira, não é um problema só dessa legislatura. Todos, né? Não são só dos líderes, talvez nem apenas dos partidos do Centrão, isso pode ter a conivência dos caciques da direita, da esquerda. E o que é importante é que o brasileiro não perca a capacidade de se indignar com isso, de cobrar mudanças. A gente não pode aceitar que é assim mesmo, político rouba mesmo, político trabalha pouco, político ganha muito dinheiro. Não pode ser assim, né? A gente tem que trabalhar para que haja mudanças efetivas. E eleger parlamentares, é claro que é difícil, é claro que eu estou sendo aqui, de certa forma, idealista e utópico. Mas trabalhar para eleger parlamentares que, entre as suas pautas, entre as suas bandeiras, defendam, por exemplo, uma revisão de tudo isso, que é uma palhaçada, né? Que é uma realidade diferente de toda e qualquer atividade de qualquer brasileiro honesto, né? Se na sua empresa você for trabalhar só 6 dias no mês, você vai ter um corte no salário, vai receber o equivalente a 6 dias, ponto e acabou. A não ser que você negocie com o seu chefe. No caso dos parlamentares, é o povo brasileiro que certamente não concorda com isso, com esse esquema de trabalhar 6 dias e ganhar essa fortuna, esse caminhão de benefícios que você falou, Pavi, e não são só eles, né? Vale dizer, a gente não está falando só lá dos 500 e poucos deputados, dos 81 senadores, mas de todos os assessores deles, de toda a cadeia, de toda a comitiva que acompanha esses parlamentares que também recebem dinheiro público e que também vão poder trabalhar pouco, surfar nessa mamata a pretexto de trabalhar nas campanhas eleitorais, ou seja, de se perpetuar no poder, usando dinheiro público, inclusive nas campanhas, para conseguir eleger mais aliados e ganhar mais força política, colocar gente deles nas prefeituras. Então, é preciso não perder a capacidade de se indignar com isso. É preciso que sempre que a gente veja uma notícia como essa, a gente pense em como mudar essa realidade, Pavi. Agora, ô Musa, a gente está falando, né? E as joias, 6,8 milhões do patrimônio brasileiro, que nem do patrimônio brasileiro é. Agora vamos pensar aqui. Um deputado federal ganha 44 conto de salário. Não vou nem pôr as benesses. 44 mil. 44 são quantos deputados? 512, 13. 500, vamos arredondar aqui para 500, né? É 544. Aqui vai 4, aqui vai não sei o quê. Faz aí, Bruno Musa, você que é da matemática. 513 vezes 44 mil. 22 milhões e meio. 22 milhões e meio. Por mês. Ó, tá, nesse Salário, mês. hein? Por mês. Se a gente tá... o Bolsonaro está acabando com 6,8 milhões de reais. 6,8 milhões de reais do patrimônio público. Aí tá, você divide aí 22 milhões e meio por 30. 752 mil. 752 mil. Dia. Aí você faz vezes 27. Por que 27? Porque é o dia que eles não vão trabalhar. Ah, tá. 20 milhões e 300. 20 milhões e 300 mil, ó, jogado fora do dinheiro do contribuinte. Por mês? Nesse mês de setembro. Aí se você pegar agosto é a metade.
Então eu estou falando de 10 milhões e 150. Então eu estou falando aqui de 30 milhões e 400 mil. O problema é a joia? Eu vou mostrar aqui um post que eu mostrei ontem pra Geise. Não sei se você lembra dele, Geise, ontem. É um canal no YouTube que às vezes ele me marca pra eu repostar, porque vale a pena, não sei se vocês seguem. Chama Eco Descomplicado. Ele vai descomplicando, vai trazendo muitos dados interessantes da economia. Coincidentemente, essa pauta, ele postou isso, acho que foi ontem ou antes de ontem. Os países que mais gastam com políticos no mundo. Vamos lá. É o custo médio de cada parlamentar em relação à renda média da população, certo? Ou seja, quanto que nós gastamos com cada político, ou com o corpo político geral, frente à renda média da população. O Brasil gasta 528 vezes a mais, disparado o primeiro. Qual é o segundo? Argentina, com 228 vezes. Uau! Nós somos o primeiro com 528 vezes, a fonte está aqui, inclusive o TSE como fonte, hein? O segundo, 228, Estados Unidos 139, Índia 112, México 103, Chile, aqui ao lado, 59 vezes, África do Sul 56, Coreia do Sul 53, Japão 39 e Alemanha 33. Acho que isso já fala muito. Nós temos o judiciário mais caro do mundo, custando por volta de 162 bilhões por ano, para pessoas que parecem incapazes de conseguir colocar aquela roupa deles. Qual é o tem que ter preço gente da justiça? Qual é o preço da justiça sem o como é que o capinha, né? O lustrador, né, Gisele? O legislativo mais caro do mundo. Agora, vamos olhar que, frente a todo esse escárnio, desrespeito ao dinheiro público, tem a total ineficiência de cada um desses poderes. Esse é o ponto. Ou seja, nenhum deles entrega o mínimo você está que se sendo espera maldoso. deles, custando 528 vezes mais do que a renda média da população brasileira. Claro, por que eles precisam trabalhar tantos Porque eles dias, né? respeitam o princípio da proporcionalidade. Eles ganham 520 vezes mais para fazer 520 vezes menos. Hoje, se dá mais que quatro escândalos das joias, essas não trabalhadas de agosto e setembro. Esse dado mostra pra gente mais uma vez, assim, porque o que não faltam são dados da realidade do lado de cá, né? Do lado dos que estão mais à direita, de que é só uma perseguição política, nesse caso das joias, é só assim para desgastar a imagem do Bolsonaro, uma vez que a gente está chegando aí em eleições municipais e evidentemente ele vai apoiar vários candidatos, e desgastar mesmo, criar esse espantalho para bater em cima, que já vem aí sendo criado há mais ou menos uns 5 anos. Eu tenho talvez um pouco de opinião impopular em relação aqui ao conservadorismo, alguma coisa do tipo, porque nesses momentos é onde eu vejo que o problema da política do Brasil não é somente o ideológico, ou seja, a gente não só tem o problema de que os políticos não têm ideologia, não defendem aquela ideologia, não defendem uma moralidade e uns valores até o fim. Os caras, eles não estão ali dispostos a defender o que é certo, ou pelo menos o que eles acreditam que é certo até o fim. Acho que eles não acreditam em nada. Em nada. Eles acreditam para onde a maré leva. Esse é um exemplo, esse é um bom caso. Por que tudo vai parar, como o Pavinato aqui colocou, o Brau, agora não lembro. Não é só o político, é toda uma equipe. Aquilo dali tem um custo absurdo. Quem vai a Brasília, quem entra no Congresso, vê o tamanho daquilo dali, o primeiro pensamento que passa é: quanto de dinheiro não é aqui para a manutenção disso tudo? Aqui, aquelas gambiarras, aquele prédio horroroso. Horroroso, é horrível. Nossa Senhora. É feio. É Niemeyer. Niemeyer, você espera o quê? Niemeyer. Aí, professor Suano, a Geisiane tocou num ponto. Eu não vi ninguém fazendo vídeo, post no Twitter, nenhum parlamentar de qualquer partido revoltado com isso. Cadê? Cadê? E agora? E agora? Pavinato, olha que coisa curiosa. Quando você falou, são quase 4 vezes aquilo que foi o escândalo, o suposto mais escândalo. Mais de 4 vezes o escândalo da joia. Eu preferia falar de uma forma mais interessante. Eu diria assim, é quase o mesmo erro que cometeu a Polícia Federal quando apresentou o primeiro escândalo das joias. Ela não disse que eram 24 milhões, depois corrigiu para 6? É quase o mesmo erro, para ver como é uma sucessão de erros. O Vitor falou que é um idealismo, aquilo que você falou, esse idealismo mostra o teu caráter. Tá? Eu tenho algumas coisas que, para mim, são muito claras.
Primeiro, a gente precisa dessa reforma política, precisa descentralizar o Brasil. O Brasil não pode estar mais em Brasília, ele tem que estar no Brasil propriamente dito. Até mesmo para dar racionalidade para a máquina pública, e eu que defendo uma máquina pública enxuta, até mesmo tendendo ao libertarianismo, embora eu seja um monarquista, tá? Mas deixa isso de lado, não cabe aqui. Por qual razão? Quando a gente olha essa máquina pública, o problema todo, em especial ali dos deputados não trabalharem esses meses, esses dias, não é nem apenas o fato deles não estarem em Brasília, é porque está tendo um desvio de função. Eles estão deixando de fazer aquilo que lhes cabe enquanto parlamentares, que é legislar e fiscalizar, para participar do embate político para eleger determinadas personalidades dos seus partidos. Isso não é uma função que cabe a alguém que foi eleito parlamentar. O parlamentar teria que estar trabalhando em fiscalizar e legislar, mas qual é a desculpa que tem? É que, infelizmente, determinadas pautas que são essenciais não podem ser tratadas. Se a gente parar para pensar, e o crime de abuso de poder político? Porque você está usando o seu horário de trabalho para eleger alguém. Exato. É um desvio total. Totalmente desnorteado. Porque quando a gente fala, por exemplo, do tempo em que eles trabalham, o trabalho do político não é só estar lá debatendo as leis. O trabalho do político é saber o que a base quer, conversar com os aliados, fazer a convergência de propostas, propor ou produzir programas, sejam projetos de lei, sejam programas de governo, o que quer que seja, e debater em dias específicos da semana, de maneira que você não precisaria tê-los todos os dias lá, desde que eles estivessem trabalhando dentro da sua função, atribuição, que seria exatamente aquilo que o Bruno falou, ter eficiência, porque ele geraria eficiência. Mas eles não são eficientes também, é importante a gente colocar que eles não têm preparo para isso, tá? Mas eles aí, não têm nenhum eu já vou encerrar, mas eu preciso concluir. Burocrático, mas nem eu já técnico. preciso concluir, porque dá a impressão que eu estou defendendo eles. Né? A questão toda é, independentemente deles terem ou não terem um preparo teórico, o problema todo está na quantidade de parlamentares, na quantidade de assessores, porque parte dos assessores que estão ali, alguns trabalham muito exatamente para cumprir a vagabundagem dos outros que foram colocados lá para pagar dívidas políticas, exatamente pela ineficiência.